Gente, sabe aquela sensação de estar diante de um problema e ter todas as ferramentas, todo o conhecimento, mas não conseguir entender, não conseguir resolver o caso, mesmo tendo a lei, a doutrina, a jurisprudência? Pois eu vivi isso muitas vezes. Imagine um jovem promotor de justiça sentado diante de investigações, de inquéritos, de processo, mas cheio de dúvidas, com vontade de entender. E olha, não era a falta de estudo. A teoria eu sabia. A lei, a doutrina. O que faltava era método. E foi essa dificuldade, essa frustração que me ensinou. Não basta conhecer o direito. Precisamos saber escutar. Escutar de verdade. Saber criticar com rigor, com profundidade. E saber fazer. Transformar o conhecimento em ação. Hoje, nós temos muitas ferramentas que ampliam a nossa capacidade. A inteligência artificial, por exemplo, não para nos substituir, mas para expandir o que já fazemos bem quando temos método. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre isso? O que é um conflito, afinal? Meu pai, João Bosco, foi jornalista, foi professor de língua portuguesa, de literatura, e depois tornou-se promotor público, promotor de justiça. Pois é, eu sou filho de promotor. Meu pai trabalhou no crime, trabalhou no cível, fez muitos júris, dedicado, estudioso, preciso em suas intervenções. E eu, desde criança, via como ele abordava os casos. Sempre começava pela escuta, sempre anotando, pesquisando, com o fichamento minucioso dos casos. Ele dizia uma frase que ficou comigo: quem duvida, sabe. Parece simples, mas não é. Porque resolver problemas não é apenas emitir pareceres, não é apenas apresentar argumentos, emitir juízos ou aplicar a lei. É escutar, é realmente compreender todas as vozes envolvidas, os interesses, as necessidades, os traumas. É interpretar diferentes linguagens, porque cada um fala a partir de uma realidade própria, com um repertório que é único, que é complexo, singular. Resolutividade. Para usar uma expressão bem própria do MP, é construir pontes. Construir pontes onde só se viam muros. A proteção da parte fraca, como meu pai dizia, começa na escuta. Quem duvida sabe. E eu carrego isso comigo. É o coração do que vamos estudar. Bem-vindo ao Mani. O Mani, esse nome, a palavra que nos une aqui, vem do sânscrito e significa além da mente. Aquele estado em que a gente para de reagir e começa a responder com plena consciência. Eu aprendi isso de várias formas, nos livros, no tapete do yoga, nas neurociências e, claro,
nos 40 anos de prática jurídica, lidando com conflitos reais, complexos, humanos. Humane é um espaço de informação, formação e produção de conhecimento. Com método. Quem duvida sabe. E o nosso foco é a solução de conflitos, a intervenção e a mediação conscientes, especialmente no universo do direito coletivo, das políticas públicas, da justiça distributiva, saúde, educação, cultura, meio ambiente, urbanismo e, claro, o direito do consumidor. Detalhe, agora usamos a inteligência artificial, mas sempre como aliada, conscientes da sua limitação, como ferramenta a serviço do método e nunca como substituta do trabalho humano. A tecnologia acelera, mas a consciência é que orienta. Que tal? Vamos fazer juntos? Eu cresci mudando de casa. Nasci em São Paulo e com o pai promotor fui mudando. Araraquara, José Bonifácio, Votuporanga, Santos. E depois já como promotor em Minas Gerais, Coração de Jesus, Nanuque, Caratinga, Belo Horizonte, as minhas comarcas, cidades pequenas, médias, grandes, e cada lugar me ensinou uma linguagem diferente. Cada comunidade tinha as suas dores específicas, os seus conflitos próprios, o seu jeito de olhar e de falar. E foi dessa multiplicidade que o método Humane se formou. Precisamos de espaços conectados. Não adianta ter conhecimento fragmentado, isolado. Por isso criamos 3 espaços que conversam e se complementam. O Pod 1, que é o nosso podcast. Conversas profundas, escuta ativa, casos reais. A Casoteca, o repertório vivo de casos resolvidos passo a passo. O conhecimento aplicado, organizado, acessível na Casoteca Humane. E as práticas meditativas, o yoga, as neurociências, que tornam possível a escuta, o discernimento. Sem o autoconhecimento e o autocontrole, fica mais difícil compreender a verdade do outro. Tudo conectado, tudo em permanente construção, porque a Humane não é um espaço rígido, pronto, acabado, é um espaço de encontro, um espaço que construímos juntos. Pod 1, o nosso podcast, conversas que transformam. Quando criança, minha mãezinha, Helena, alfabetizava, era professora primária, alfabetizadora. Um ensino que ia além das letras. Ela escutava cada criança como se fosse a única, como se aquela criança, como se aquela dificuldade específica merecesse toda a atenção do mundo. Anos depois, trabalhando com casos coletivos, milhares de consumidores lesados, enfermos sem acesso à saúde, problemas com água, lixo, alimentos, danos ambientais, percebi, é assim que devemos abordar os conflitos.
escuta profunda, individual e coletiva ao mesmo tempo. Cada caso é um caso. Vale repetir. Cada caso é um caso. Esse é o espírito do nosso podcast, Pod 1. Sem dogmatismo, sem verdades prontas, convidamos você a pensar junto, a fazer junto. Cada episódio é uma jornada. Através do direito coletivo, da mediação consciente, das histórias que nos formam. Você já experimentou escutar diferente? O segundo espaço é a casoteca Humane. A história da casoteca começa ali nos anos 90. Chego em Belo Horizonte e começo a trabalhar na Promotoria do Consumidor e no PROCON estadual, que em Minas Gerais pertence ao Ministério Público. Ali, naqueles primórdios, logo após a edição do Código do Consumidor, nós participamos da organização do sistema de proteção do consumidor no Estado, no Brasil, nas promotorias, nos PROCONs e também no plano acadêmico, principalmente com a ajuda do Brasilcom, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, essa auspiciosa criação do então promotor Antônio Herman Benjamin, hoje ministro do STJ e seu presidente, instituto que se mantém firme com a revista de direito do consumidor, que é dirigida com brilhantismo pela professora Cláudia Lima Marques. Bem, como promotor, como procurador de justiça, eu vi milhares de casos, centenas de julgamentos, pilhas de processo. Mas, quer saber o que sempre me causou frustração? A falta de um repertório sistematizado para a solução de casos complexos. Cada promotor, cada advogado, cada defensor, cada juiz reinventava a roda. Desperdiçávamos energia, tempo, oportunidades. A construção da casoteca nasceu dessa dor e evoluiu. Desde 1998, nós mantemos grupos de estudo de casos. E desde 2023 eu venho integrando a inteligência artificial ao estudo com o método de casos. Eu continuo fazendo cursos, lendo e aperfeiçoando, hoje aperfeiçoando os prompts, essas instruções que damos aos modelos de linguagem. Eu hoje uso intensamente os LLMs na minha prática diária. Não para substituir o pensamento crítico. Atenção! A máxima persiste. Quem duvida sabe. E temos que duvidar das respostas do Claude, do Gemini, do ChatGPT. Mas, mesmo duvidando, nós podemos usar essas ferramentas para expandir a nossa capacidade de escutar múltiplas vozes, de organizar informações complexas, de conectar precedentes. A casoteca é formada a partir de casos reais, anonimizados e adequados para uso pedagógico. São mapas vivos e você pode navegar por eles. Outra pergunta: por que o direito coletivo? Por que
os nossos casos sempre se encaminham para o direito coletivo. Bem, a minha tese de mestrado foi sobre saúde suplementar, planos de saúde, estudando aquelas frustrações que milhões de brasileiros conhecem bem. O mestrado foi na década de 90, na UFMG, com a orientação do professor João Bosco Leopoldino da Fonseca. Depois, na década seguinte, em Sevilha, na Espanha, no doutorado, me dediquei ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, à visão coletiva dos direitos humanos com ênfase na mediação sanitária. Me orientei pela teoria crítica desenvolvida por Joaquim Herrera Flores e fui orientado, tive a honra de ser orientado pela professora doutora Carol Proner. Em Sevilha, no estudo da teoria crítica dos direitos humanos, compreendi a importância do encontro do individual com o coletivo, o ponto onde o direito ganha vida, a importância do espaço da mediação em permanente construção, a importância da construção de espaços de escuta e de encontro. Um conflito pode afetar milhares de pessoas simultaneamente. O consumidor frustrado, a saúde negada, o ambiente degradado. São desafios que se repetem, que se massificam. E hoje, quando temos às mãos um volume exponencial de dados e informações, temos complexidade crescente, nós temos também ferramentas como a inteligência artificial, que nos ajudam a identificar padrões, a estruturar argumentos, a conectar precedentes. A tecnologia serve, a consciência orienta. Daí o método Humani. Como procurador de justiça, eu várias vezes fui eleito para o Conselho Superior do Ministério Público. No Conselho, uma das principais atividades é a revisão das investigações. Todas as investigações feitas nas promotorias em mais de 300 comarcas no estado de Minas Gerais. Investigações envolvendo questões de infância, de idosos, de meio ambiente, patrimônio cultural, patrimônio público, improbidade administrativa, urbanismo, habitação. E sabe qual é o problema mais comum, o problema mais frequente? A dificuldade na formação da prova, a dificuldade na estruturação do caso. Estudando essas investigações, nós nos defrontamos com promotores bem intencionados, muito bem preparados, mas diante de casos extremamente complexos. Não basta saber a lei. A lei, a doutrina, a jurisprudência, todos sabem bem. Mas, diante de um caso ambiental, eu preciso estudar questões da biologia, da fauna, da flora, dos recursos hídricos. Em matéria do consumidor, preciso estudar questões do sistema financeiro, como é que funciona um sistema de empréstimo, ou saber sobre construção civil, métodos construtivos. Nós precisamos saber contabilidade, contabilidade pública para lidar com improbidade administrativa. Bem, o método Humani surge dessas dificuldades.
e surge sustentado por um tripé que é absolutamente sólido: apreciar, criticar e fazer direito. Escutar, compreender todas as vozes, na escuta, na leitura. A inteligência artificial pode nos ajudar a organizar múltiplas perspectivas, a identificar padrões, a estruturar narrativas complexas. Depois de escutar, é preciso criticar, é preciso analisar com rigor. E aqui, a inteligência artificial não funciona bem. Os LLMs, os modelos de linguagem, podem auxiliar na revisão de precedentes ou na verificação de argumentos, mas o olhar crítico, esse continua humano. E esse é um ponto central no método Humane. Desenvolvermos juntos essa capacidade de analisar, de criticar. E só depois de escutar e criticar é que vem o fazer direito, com o direito. Agir com método. A tecnologia acelera a execução, organiza o trabalho, libera o tempo para o que realmente importa: o pensamento estratégico, a decisão consciente. Não basta saber, é preciso transformar conhecimento em ação. E método, com método, porque o método é o que nos tira da paralisia e nos leva ao movimento consciente. Onde estamos? Para onde vamos? Pois eu participei de muitas bancas de concurso para ingresso na carreira do Ministério Público, examinando a área de direito material coletivo. E sempre me perguntavam como selecionar profissionais aptos para aplicar com consciência a lei. Nos últimos 40 anos, o direito coletivo evoluiu muito. De vícios em produtos simples, uma geladeira com defeito, para frustrações em serviços digitais massificados, plataformas, algoritmos, violação de dados pessoais, superendividamento. Os problemas se repetem. As ferramentas mudaram. E a inteligência artificial é uma dessas ferramentas, que é poderosa, que é útil, mas que só faz sentido quando usada com método. E nós? Estamos prontos? Estamos dispostos a aprender? Estamos dispostos a integrar novas possibilidades sem perder a nossa humanidade? Esse é o nosso convite. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado, sem arrogância, com brandura, com tranquilidade, com humildade, porque o mundo mudou. E ou aprendemos juntos, ou ficamos para trás. Você não está sozinho nisso. Eu nunca parei de estudar. E esse ano concluí uma especialização, ou mais uma especialização, em neurociências e métodos autocompositivos. Um curso espetacular da Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, coordenado pelo procurador Paulo Valério Dalpai Moraes, antigo colega, companheiro também do Brasilcom, desde os anos 90. Mas nesse curso, Neurociências e Métodos Autocompositivos, negociação, conciliação, mediação, justiça restaurativa,
eu descobri algo fundamental. Os nossos cérebros, eles buscam conexão biologicamente, neurologicamente. Estamos conectados e estamos o tempo todo buscando essa conexão. E sabe de uma coisa? Nós temos uma dor comum. Profissionais do direito, estudantes, mediadores, todos enfrentamos a mesma dificuldade. Como resolver conflitos complexos? Como resolver questões atípicas, questões que não estão no manual? Como avaliar as consequências sociais, as consequências ambientais de uma negociação, de um acordo? O certo é que temos um propósito comum: construir a paz por meio do diálogo. Aqui na Humane, nós compartilhamos repertório, compartilhamos método, compartilhamos escuta e, sim, compartilhamos ferramentas. A Humane é um espaço em permanente aperfeiçoamento. Nada está pronto, nada está fechado. Estamos construindo juntos e você é parte fundamental dessa construção. Não é conteúdo pronto, não é sobre consumir conteúdo pronto, modelos, nada disso. É sobre co-criar conhecimento, praticar juntos, errar juntos, aprender juntos. Você não está sozinho nisso. E a sabedoria começa na pausa. Pratico yoga há décadas e foi na meditação, e não nos livros ou nas salas de aula, que eu compreendi algo essencial. Antes de reagir, respire. Antes de julgar, escute. Antes de decidir, compreenda. Esse é o espírito Humane. Processos estruturais, justiça distributiva, políticas públicas, tudo exige pausa consciente. Tudo exige esse momento em que paramos de reagir e começamos a responder com presença. A tecnologia só faz sentido quando serve à consciência, quando amplia a nossa capacidade de pausa, de compreensão, de análise, quando a tecnologia nos torna mais humanos. Nós não temos resposta pronta. E olha, desconfia de quem disser que tem. Não temos respostas prontas. O que nós temos é método. Temos casos, temos diálogo e temos ferramentas cada vez melhores para encontrarmos juntos as soluções. Este é o componente humanista da plataforma Humane. A sabedoria começa na pausa e a pausa começa agora. O que esperar da Humane? Bem, eu fui secretário-geral do Brasilcom durante a presidência da professora Cláudia Lima Marques, isso lá na virada do milênio. E com ela aprendi que conhecimento de qualidade se constrói coletivamente. Aprendi a fazer pesquisa coletiva, a fazer estudo de casos em grupo. E por isso a Humane não é minha, é nossa.
é a nossa jornada comum, é o nosso futuro comum. O que você encontra aqui é conteúdo profundo, mas acessível. Casos reais, resolvidos com método, com transparência sobre as ferramentas, incluindo IA. Você encontra formação que gera autonomia e não dependência. Não temos modelos prontos. E uma comunidade que acredita que conflitos podem se tornar conversas. Nós temos já uma grande comunidade de estudos de caso. Realizamos estudos de caso desde os anos 90, lá na Promotoria do Consumidor, no PROCON estadual. Depois aplicamos ao longo da primeira década, na virada do milênio, o estudo de casos, o método de casos na sala de aula, na graduação, nos grupos de iniciação científica. E no Ministério Público, com os colegas, sempre mantivemos estudos de caso, pesquisas, grandes pesquisas de casos. É uma comunidade crescente que agora ganha uma nova forma. Conflitos podem se tornar conversas, e conversas podem transformar mundos. A tecnologia, usada de forma crítica e consciente, pode amplificar essa transformação. Não prometemos milagres. O nosso compromisso é um compromisso de trabalho sério, compartilhado, honesto. Vamos fazer juntos? A minha história, que aos poucos vou compartilhando, das casas da infância aos gabinetes, do tapete do yoga à sala de aula, dos livros aos prompts de inteligência artificial, a minha história me trouxe aqui. Mas Humane, a plataforma Humane, só faz sentido se você vier junto. Então, fica o convite. Explore a casoteca. Navegue pelos casos. Veja como são resolvidos passo a passo com método. Fica o convite. Escute o Pod 1. Mergulhe nas conversas. Medite conosco. E também, claro, nos siga nas redes. Traga os seus casos, as suas dúvidas, as suas reflexões. Experimente as ferramentas que compartilhamos e compartilhe. Compartilhe conosco as suas descobertas, as suas invenções, os seus achados. Um método Humane funciona quando o colocamos em prática, juntos, agora. Então, chega de teoria, né? No próximo episódio, a gente sai da conversa e vai para a prática. Como resolver um conflito de consumo usando o método Humane? Com auxílio da inteligência artificial? Bem, nós vamos trabalhar com um caso real da casoteca, do tipo que já enfrentamos muitas vezes na promotoria, e vamos resolver juntos. Nós vamos ver, literalmente observar, como se usa o LLM para estruturar argumentos, para organizar precedentes, para conectar doutrinas, mas também onde a máquina para e onde a consciência humana assume. Você vai ver, sentir e aprender fazendo. Porque a sabedoria não acontece na teoria, acontece em movimento, acontece na prática. Vamos concluir lembrando Herrera Flores, que no Manifesto Inflexivo nos convida a
fazer coincidir prática e teoria. Fazer coincidir prática e teoria. É isso que nos move. A possibilidade de transformar de forma consciente. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, e lembre-se, a sabedoria começa na pausa.